Por ter sido utilizada muitas vezes em palco por pessoas que não tinham qualificação para isso, a hipnose passou por um processo de descrença no país durante muito tempo. Muitas dúvidas são frequentes sobre o assunto e para conversar com a gente sobre isso, hoje nós temos aqui o professor de hipnose clássica, Carlos de Talisson. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado. E o seu acompanhante que vai nos mostrar em um certo momento alguns métodos de hipnose, Samuel Kleber. Tudo bom, Samuel? Tudo bom. Bem, eu acho que para começar, seria bom a gente explicar para o pessoal de casa o que é a hipnose. Certo. A hipnose é um processo de influência sobre o comportamento e a percepção da outra pessoa a partir de um estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência se conhece como transe, e é ele que explica tudo aquilo que parece ser uma relação de controle durante a hipnose, mas que na realidade é uma relação de empatia. Na medicina tem a hipnoterapia, para quem não sabe, né? O que é a hipnoterapia, Carlos? A hipnoterapia, ela pode ser praticada tanto por médicos, no caso, quando ela é praticada por médicos, é chamada de hipniatria, certo? Quanto por psicólogos e não psicólogos. A hipnoterapia se utiliza da hipnose como ferramenta auxiliar no processo terapêutico e pode auxiliar em casos como fobias, traumas, depressão, obesidade, enfim, é bastante ampla a possibilidade de aplicação da hipnose como ferramenta auxiliar. A partir de que momento você começou a se interessar por esse assunto? Porque você é advogado, né, também, e hipnólogo, né? O hipnólogo é o estudioso da hipnose. É difícil encontrar os hipnólogos, pelo menos aqui no Cariri, né? Sim, bastante. Desde os 16 anos de idade. Hoje eu tenho 25, então já faz 9 anos que eu estudo a hipnose. E o que me conduziu até a hipnose foi a filosofia. Carlos, quem é que pode se utilizar da hipnose? Precisa ter algum credenciamento, algum... Pois é. No Brasil a gente tem o princípio da legalidade, né? Por esse princípio da legalidade, a lei não proíbe, aliás, aquilo que a lei não proíbe é livre. Como a lei não proíbe a prática da hipnose é livre. Isso não significa dizer que a gente não precisa ter responsabilidade, né? Na verdade, isso amplia a nossa responsabilidade sobre a pessoa hipnotizada. Qual seria um método, assim, rápido para a gente poder mostrar aqui com o Samuel? Vamos começar a usar o Samuel no programa. Samuel, coloca a ponta dos teus dedos aqui. Isso. Isso. Agora, pressiona com toda a força. Mais força. Mais força. Mais. O máximo de força que você tiver. Isso. Agora se concentra totalmente. Quando eu disser a palavra durma, você vai fechar os olhos, baixar a cabeça e relaxar profundamente. Mais força. Quando eu disser a palavra durma, você fecha os olhos, baixa a cabeça e relaxa profundamente. Mais força. 3, 2, 1, durma. Isso. Relaxa. Relaxa. Isso. Isso. Relaxa profundamente. Isso. Muito bem. Essa é uma técnica de indução instantânea chamada hand drop. Ela é bastante efetiva, né? Nesse momento ele já se encontra em transe, ou seja, já está com a sua consciência alterada, consequentemente a criticidade dele é reduzida, a capacidade dele de avaliar o que é real ou imaginação se reduz, e é por isso que as coisas acontecem durante o transe, como por exemplo, tenta abrir os olhos agora sem conseguir, quanto mais tenta, mais difícil fica. É impossível abrir os olhos. Tenta abrir os olhos sem conseguir, quanto mais força você faz para abrir esses olhos, mais você percebe que é impossível abri-los. Não tenta mais. Apenas aprofunda esse estado agora, se sentindo maravilhosamente bem. Já se sabe completamente, desculpa, como a hipnose altera as funções cerebrais? A gente trabalha a partir da seguinte teoria, né? Que existe uma mente consciente e uma mente inconsciente. Uma mente que depende da vontade, que você é capaz de analisar, de deduzir o que é real e o que não é, e uma mente que é involuntária, né? Essa mente inconsciente é como se a gente tivesse um acesso a ela através desse tipo de técnica. E no inconsciente quem manda é a imaginação. É por isso que no dia a dia vocês, quando estão sonhando, né, vocês vivenciam inúmeras experiências e acreditam naquilo ali, por mais absurdo que seja. Apesar de ele não estar dormindo, ele está ouvindo tudo que eu estou dizendo, está desperto, mas com a consciência alterada, nesse momento a imaginação vence completamente a realidade para ele.
E vamos voltar com o Samuel. Em algum momento, assim, agora ele está consciente, Ele tá então. consciente, Ele sabe mas com a que consciência alterada. durante muito tempo várias técnicas foram usadas em palcos, né? E eu acho que e são ainda. E eu acho que é isso que mexe muito com a imaginação das pessoas, com a cabeça das pessoas de acreditar se é verdade, se não é verdade, se não é, por exemplo, não está sendo pago para fazer isso. Pois é. Mas são as próprias pessoas que fazem parte da plateia que são hipnotizadas, né? Que são escolhidas e hipnotizadas. Mas o que acontece? Nesse momento, como eu disse, como a criticidade dele está reduzida, a gente pode explorar várias experiências, né? O que é a criticidade, o nome Criticidade. Criticidade, o nome do É essa capacidade analítica, né? De avaliar o que é certo, o que é errado, o que é imaginário, o que é real, de fazer deduções. Nesse momento ele não está fazendo esse tipo de julgamento, não está fazendo esse tipo de análise. Ele está completamente responsivo às minhas sugestões. Eu vou dar um exemplo disso. Mais um exemplo, né? A partir desse momento, estica os braços, Samuel. Os dois. Isso. Junta o punho. Pode ser, tudo bem. A partir desse momento, os seus braços estão completamente paralisados nessa posição. Completamente paralisados, como se fossem duas barras de metal que acabaram de se fundir. Tenta mover os braços e não consegue. Quanto mais força faz, mais difícil fica. Tenta mover e não consegue. E quando eu toco, fica 10 vezes mais preso nessa posição. Fica 10 vezes mais preso. Isso. Você vê a resistência, né? Isso. 3, 2, 1, solta. Pode soltar, agora você consegue soltar tranquilamente e relaxa. Quando eu toco na sua testa, você aprofunda 3 vezes mais nesse estado. Isso. Isso. Quando o hipnotizador ele simplesmente faz a demonstração, né, sem esclarecer que isso acontece em razão do transe, isso faz parecer que ele tem poder, né? Eu não tenho poder nenhum. O hipnotizador não exerce controle sobre a outra pessoa. A questão é, ele se permitiu entrar em transe, ele se concentrou, e porque ele quis entrar em transe, porque ele se permitiu, teve confiança em mim, agora sim eu tenho uma influência sobre ele. Mas essa influência, ela não é aleatória, né? Ele permitiu, ele quis, ele aceitou, ele fez parte do processo e se concentrou. Por isso que agora eu tenho influência. Gente, incrível. Todo mundo é suscetível a ser hipnotizado? 98% das pessoas é hipnotizável, 2% que tem distúrbios psiquiátricos graves, né? Ou que tem atenção dispersiva, sentem mais dificuldade de entrar em transe. Isso não é só sobre habilidades motoras, né? Mas também sobre, a partir desse momento, aquele nome que seus pais te deram desaparece da sua mente, apaga completamente, some completamente. Quando você abrir os olhos daqui a 3 segundos e eu perguntar seu nome, você esquece completamente. 3, 2, 1, se sentindo maravilhosamente bem, mas confuso, abre os olhos. Oi, amigo, tudo bom? Tá se sentindo bem? Me disseram que você esqueceu seu nome. Qual é seu nome? Antoniel, Ezequiel, Gente, eu tô impressionado. É Ezequiel teu nome? Não. E como é? Esquece. Quanto mais tenta lembrar, mais difícil fica. Quando eu toco na tua testa, tu volta àquele estado agora. Isso. Me diz um nome. Qualquer nome. Mateus. Mateus de qual sobrenome? Mateus Ferreira. A partir de agora, seu nome é Mateus Ferreira. Desde criança, sempre foi, sempre será Mateus Ferreira. E você adora esse nome, você se identifica com ele. 3, 2, 1, abre os olhos. Ah, rapaz, acredito que agora você lembrou seu nome, né? Como é teu nome mesmo? Mateus Ferreira. Meu Deus. Mateus Ferreira? Mateus Ferreira. Tem certeza? Sim. Tá bom, né? Pode se levantar, Mateus? Mateus, sabia que eu tenho uma espécie de influência diferenciada? Uma coisa estranha, né? Mas ó, preste atenção, olha pro meu dedo. Durma. Quando eu toco nos teus pés agora, eles ficam completamente paralisados nessa posição. É impossível andar. É como se tivesse um peso de 1000 quilos sobre eles. Você não sente dor, mas você sente que é impossível andar agora. E pode tentar andar. Quanto mais força faz, mais difícil fica. Tenta andar e não consegue. Quanto mais força faz, mais difícil fica. Isso. E essa mão aqui, ó, prende aqui na cabeça também. Isso. Tenta tirar a mão daí. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Quanto mais força faz, mais difícil fica. 3, 2, 1, pode andar. Pode tirar a mão. Isso. Senta. Quando senta, entra em transe profundo. Isso. Meu Deus do céu. Não, é inacreditável.
Parece uma coisa, né? Carlos, basicamente você usa a parte sensorial da atenção, né, da questão, eu percebo isso. Todas as técnicas de indução ao transe se utilizam da atenção focalizada, todas. A gente foca a atenção da pessoa externa ou internamente. E a partir disso ela altera a consciência e é aí que a mágica, entre aspas, aí que a hipnose funciona e acontece. Como eu sugestionei, né, e ele está mais propenso a responder às minhas sugestões, a seguir as minhas sugestões, ainda que não exista uma vida passada, ele vai criar, o inconsciente dele vai criar, né, condições visuais, sinestésicas, até mesmo auditivas, que vão colocar ele na condição de alguém que está revivenciando uma vida passada. Simplificando, existe quem aponte que realmente são vidas passadas, existem pessoas mais céticas que trabalham com a técnica, como eu, que acreditam ser uma criação do inconsciente da pessoa a partir do estado de hipersugestionabilidade, característico do transe, né? Eu já ia questionar, porque essa questão de regressão a vidas passadas tem ligação com religião. Porque quem acredita nisso é o espiritismo, né? Então, não tem discussões assim a respeito disso? Geralmente, os espíritas acreditam ser uma vida passada, né? Mas até não espíritas muitas vezes ficam convencidos. Eu ainda não me convenci. Mas que é uma experiência interessante e inclusive no âmbito da hipnoterapia. Porque se a pessoa acredita que o problema dela está no passado, né, quem é o hipnoterapeuta para dizer que não? Está em outra vida? Quem é o hipnoterapeuta para dizer que não? Ele vai utilizar a crença dela a favor, em benefício da terapia. E agora, você já pode falar comigo, né, mesmo nessa outra vida. Eu sou uma pessoa que você confia, você gosta muito, então você pode falar comigo. Como é o seu nome? Mihal. Mihal? Mihal o quê? Seu sobrenome? Mihal Shishinawa. Mihal Shishinawa. De onde você é? Índia. Índia. Qual cidade? O que você faz? Eu sou agricultor. Agricultor. Certo. Você sabe falar a linguagem indiana? Não? Mas você não está na Índia? E por que você não fala indiano? É como se não conseguisse, como se soubesse e não conseguisse. A partir de agora, olha como ele está hipersugestionável, como o que eu digo induz a resposta, né? Quando eu toco na tua testa, você fala indiano. Isso. Agora você fala indiano, você tem certeza que sabe falar indiano. E o que o inconsciente dele faz? Mesmo que ele não saiba falar indiano, cria um indiano. Tá vendo? A partir de agora você fala indiano, tem certeza que fala indiano. Pode falar comigo em indiano. Você está bem agora, nesse momento? Meu Deus do céu. Ok, quando eu estalo os dedos, você muda.